Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é bom dia. Estou aqui no dia 16 de março. Hoje é um domingo. Estamos na metade do mês de março, né? Para estudar aqui sobre a lição Cristo e a tradição religiosa. Isso vai ser estudado depois no dia 12 a 19 de abril. Mas as gravações, a gravação, na verdade, está sendo feita já mais de um mês antes, né? E eu quero parabenizar a todos aqueles que estão estudando essa lição da escola sabatina, Cristo e a sua lei. Esse vai ser o grande debate e nós precisamos nos aprofundar muito no conhecimento com relação à lei, à defesa da lei, a defesa do sábado principalmente, que é um dos mandamentos que foi alterado na lei, né? Outro é o mandamento com relação às imagens de escultura, o segundo mandamento, né? E assim vai, né? Os outros não foram alterados, a não ser o 10º que foi dividido no meio, mas enfim, continua o mesmo conteúdo. Aliás, os outros mandamentos também foram alterados, né? Ficaram bem pequenininhos, né? Alguns, né, foram resumidos. Muito bem. Vamos fazer nossa oração. Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, te agradecemos imensamente pelo direito que ainda nós temos de estudar a Tua Palavra e de aprender da Tua Palavra e de ter o Espírito Santo como nosso guia. Abençoe-nos neste estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Eu vou ler aqui o verso principal, né? Esse verso aqui é um puxão de orelhas a todos os servos de Deus de todos os tempos, não é? E também a nós, em nossos dias. O que Ele quer dizer a nós em nossos dias? Precisamos ter em mente o que Ele quer dizer. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versículo 8 e versículo 9. Hoje, estamos nós honrando a Deus só com os lábios? Não com a mente, não com o coração, não com a transformação, não com a mudança ao longo do tempo? Será? Ainda há pouco eu vi uma propaganda de um grupo de cantores nossos. Sinceramente, eu gosto de assistir às apresentações de cantores de ópera, né, cantores do André Rieu e outros cantores clássicos, né? Eu fico impressionado com alguns dos nossos cantores, e não são tão poucos. Desculpe, mas dá a impressão que antes de gravar eles tomaram um purgante. Há uma cara tão feia, se espremem como que aquele hino tivesse que ser espremido para fora, que não quer sair uma coisa assim. E por que esses cantores, que são cantores mesmo, não precisam ficar se espremendo assim, encurvando, fazendo cara feia, fazendo força? Por que eles não precisam? E conseguem cantar bem melhor. Este povo honra-me com os lábios. É só fazer de conta, é aparecer. Parece que está fazendo um esforço gigantesco, desculpe. Mas eu tive que falar, achei ridículo. Simplesmente ridículo. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Principalmente os cantores. Mas o importante seria se nós nos convertêssemos. Essa lição dessa semana, gente do céu, vocês vão ter que me desculpar, mas tá uma lição complicada para nós digerir, né? Ou seja, aqueles que tratarem desta lição apenas como nada tendo que mudar, esses não fizeram nada. Esses é melhor que ficassem calados, né? Por exemplo, aqui vamos lá, vamos seguindo aqui, na cadeira de Moisés, os fariseus
Jesus disse, é como que se estivessem sentados na cadeira de Moisés, porque ensinavam profundamente, eles queriam que o povo seguisse as orientações, né? Exigiam, mas o que Jesus disse? Mas eles não praticam. Inclusive, o que eles fizeram? Regulamentaram as leis de Moisés. Pesquisaram todas elas e encontraram 613 ordens dadas por Deus, isso no Antigo Testamento, né? Então, o que mais eles fizeram? Eles escreveram e debatiam profundamente. Isso não tem nada errado, não tem? Debatiam profundamente para ver como é que era, como é que se devia fazer para obedecer essas leis, para seguir, e como que se devia fazer para ensinar, como que se devia fazer para o povo seguir. Então eles resolveram escrever explicações de como seguir. Até aí, nada de errado. Porém, eles criaram métodos, por exemplo, de como guardar o sábado, que Deus nunca pediu e que estavam exagerados. Por exemplo, sábado só podia caminhar 1 milha. Onde que tiraram esta informação da Bíblia? Onde que está escrito tal coisa? Que tem limite de distância para se caminhar no sábado. Agora imagina esse regulamento hoje em nossos dias, onde a gente não caminha, anda de carro, né? Então eles criaram uma série de absurdos. E isso levou para um extremo. Então existem 2 extremos e um meio. O meio é o equilíbrio, não é? O equilíbrio que quer dizer o seguinte: nós não somos nem fanáticos, que é um extremo, e nem liberais, que é outro extremo. Então naquele tempo eles se tornaram fanáticos. Eles criaram normas de como seguir as leis de Deus. Hoje nós estamos nos tornando liberais. Hoje tanto faz, não é? Então naquele tempo Jesus disse, cuidado com faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Ele disse aos membros lá, às pessoas dele, sigam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Tá certo? Então são mandamentos humanos. Hoje nós, me desculpem os administradores, porque também não são todos, né? Mas nós na igreja somos muito autocráticos. Muito autocráticos. Em geral, há exceções, felizmente. Em geral, os membros não podem ter palavra. Em dizer alguma coisa, vamos mudar, ou etc. Tal, isso aqui não está bom. Aí de quem traz alguma palavra que discorde. Aqueles que são nossos administradores. Ai de quem? Porque já é visto como esquerdista, como rebelde, como alguém que não é de confiança, né? Tem muito esse problema. São costumes humanos. Isso foi copiado do costume das empresas. Empresas do início do século XX, não das de agora, né? Nós estamos com um problema muito sério hoje. Mandamentos humanos, né? Estamos com um problema muito sério hoje, que é a divisão. Eu pergunto, sinceramente a você que está me ouvindo, nós já temos o direito de pedir poder do alto? Hã? Reflita um pouquinho. Temos o direito de pedir o poder do Espírito Santo agora, na nossa igreja? Não, nós não temos ainda, nós estamos divididos. Estamos muito divididos. Por exemplo, ainda tem dentro da nossa igreja. E agora vem a Copa, não é? Eu quero ver quantas menções vão fazer parte dos sermões da Copa. O Brasil! Só falta o Brasil ganhar, então daí, né? Deus é brasileiro. Gente, o que tem dentro da igreja de torcedor de time de futebol? Mas como é que pode alguém que é servo de Deus torcer para um time de futebol, outro torcer para outro e um contra o outro dentro da igreja, divididos? E desse jeito não tem problema nenhum. E tem ministros assim. Como é que pode alguém ficar torcendo para um lutador de boxe, luta livre, seja lá o que for, né? Como?
Ou então Fórmula 1. Como é que nós podemos andar divididos? Ainda esses dias, estava alguém lá falando, mas essa cor azul aí, mas como é que pode, essa cor azul? É que aqui no Rio Grande do Sul tem o azul do Grêmio e o vermelho do Inter. E quem é do Inter, ai de quem usa azul. E quem é do Grêmio, ai de quem usa vermelho. Como é que pode, gente? Como é que pode nós sermos divididos e nós não enxergamos? Eles naquele tempo não enxergavam e nós no nosso tempo também não enxergamos. Como é que pode? E nós queremos o poder do alto. É de rir, gente. Para não dizer, é de chorar. Né? Nós temos tradições de anciãos. Né? Nós temos problemas, gente. Por exemplo, naqueles tempos, eles abordaram Jesus Cristo achando que estavam falando grande coisa, perguntando para Jesus, mas por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Todos nós sabemos hoje, né, que lavar as mãos é um ato de higiene, é muito bom, mas não é proibido comer sem lavar as mãos. Isso não é um ato cerimonial. Naqueles tempos eles criaram esse ato, né? E ai de quem não fizesse. Hoje, por exemplo, nós temos assim. Você é vegetariano? Pronto, motivo de gozação. Mas como? Não come carne. Mas como? Né? Então nós temos problemas. Precisamos resolver os problemas. Né? Então eles incluíram tradições absurdas. Né? Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Essa foi a pergunta. Por quê? Gente, lavar as mãos, todos sabemos, é um mero ato de higiene. Mas por não lavar as mãos, ninguém vai deixar de herdar a vida eterna. Não é essa a questão. A questão é outra. É o coração que precisa ser fundido com a mente de Cristo. Nós precisamos ser transformados. Uma tradição boa que nós temos é só a Escritura, não é? É a tradição que nós nos baseamos somente na Bíblia. Não é? Essa é uma tradição nossa e muito boa. Não é? Eu estou procurando aqui outras tradições que eu já vou ler daqui a pouco mais, né? São muitas e eu não tenho todas aqui. As que eu lembrei, né? Resolvi colocar aqui. Então nós temos problemas e temos coisas boas, como eles, né? Bem como eles. Aqui na parte da quarta-feira, preceitos de homens. Naquele tempo, eles tinham um preceito, uma regrinha que eles tinham lá, chamava corba. Corba. Esse era um maltrato com relação aos pais, para resumir, né, em poucas palavras. Corban era o seguinte: então, os pais tinham ali uma herança, etc, tal, que ia passar para o filho. E o filho já tinha direito sobre a herança, mas os pais deviam viver dessa herança enquanto estivessem vivos. E depois, então, o filho pegaria. O filho dedicava esses recursos à igreja. Então, dizia corba. Corba que sempre está dedicado à igreja. Né? E os pais, muitas vezes, ficavam em penúria, porque eles não tinham mais direito a usar aquele recurso. Veja só. Então, depois que falecessem os pais, o filho ia lá e retirava da igreja o tal do recurso do corban e deixava uma pequena parte, né? E assim ele judiava dos seus pais, não dava para a igreja. Jesus condenou isso, obviamente, né? Condenou tradição de homens, tradições humanas, né? Hoje nós temos também, como nós gostamos de incluir mundanismo na nossa igreja para converter pessoas. Como nós gostamos, né? E de fato, estas coisas enchem a igreja de gente, enchem. Mas é isso que Deus quer? Ali tem poder do Espírito Santo? Gente, nós estamos, pense um pouquinho, nossos míseros, pífios alvos de batismo. O que são nossos alvos de batismo? O que é o alvo de batismo de uma associação, por exemplo, de uma missão, qualquer coisa assim, perto da pregação de Pedro, que resultou em 3.000 batismos. Muitos dos nossos campos não têm 3.000 batismos de alvo para o ano. Nós precisamos de outra coisa, não é do mundanismo dentro da igreja.
precisamos de outra coisa, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Antes nós precisamos nos unir, largada daquilo que nos divide, né? Uma das coisas que nos divide é a música. Essa música barulhenta que entrou na igreja, que a senhora White falou que iria entrar na igreja, e parece que agora não se vê, não se consegue ver isso. Principalmente os músicos e muitos nossos ministros. Aliás, os ministros estão divididos em 4 partes. E enquanto estiverem divididos em 4 facções, que não se peça poder do alto. Por favor. Né? Não vamos ofender o Espírito Santo pedindo, Espírito Santo, mas como é que você não vem? Estamos divididos. Um grupo apoia essa música. Um grupo de ministros. Outro grupo de ministros é contra. Todos nós sabemos. Né? Outro grupo, tanto faz, é neutro. Não se importa. E tem ainda o 4º grupo, que são o grupo dos oportunistas. Eles são contra se o presidente do campo é contra. Eles são a favor se o presidente do campo é a favor. Somos 4 grupos. E os membros não estarão também divididos? Precisa algo acontecer antes de nós termos o direito ao Espírito Santo. Aqueles 10 dias dos discípulos precisam nos ensinar muita coisa. Nós já passamos pelos 10 dias aqui e eu não vi mudança. Não vi mudança. Não. Para mim não resultou quase nada. Né? Eu estou hoje aqui despejando, né? Mas é a realidade. Se nós falamos da realidade, é triste. Precisamos muito. Mas, felizmente, essa é a realidade, porque afinal de contas, se esta não fosse a igreja verdadeira, ou melhor, se esta igreja não tivesse nenhum problema para resolver, então ela também não seria a igreja verdadeira. Isto quer dizer o seguinte, ela não estaria sendo combatida, não teria motivo de ser combatida. Estas coisas que estou relatando é combate de Satanás. Satanás tem os seus agentes dentro da igreja, infiltrados. A senhora White falou isso. Que teria e tem. Quem são eles? Eu não posso dizer. Mas tem. Se ela diz que tem, porque Deus mandou dizer, então tem. Né? A justiça excessiva. O que quer dizer aqui? Se vocês não forem muito mais justos, ou seja, muito mais corretos, em seguir os meus mandamentos, em me servir, em serem transformados, vocês não vão herdar o reino dos céus. Mas mais justo do que quem? Mais justo do que os escribas e fariseus, aqueles que eram seus professores de como seguir a lei. Gente, nós temos que superar os nossos professores. Aqueles professores não eram professores de coisa nenhuma, a não ser de fanatismo. Tá difícil assim, né? Deixa eu ler aqui algumas das nossas tradições que nós temos aqui. Eu fiz um rolo aqui, né? Por exemplo, algumas das tradições, não está na Bíblia, mas são tradições. Não tomar cafeína, uma tradição muito boa. Nem álcool, outra tradição que nós temos, né? Nem bebidas adocicadas, por exemplo, refrigerantes, que muitos tomam, mas não devia. Sermos temperantes, é uma tradição. Né? Não lavar louça aos sábados, outra tradição muito boa. Fazer cultos domésticos, em especial sexta-noite, sábado-à-noite, ao pôr do sol. Né? Nós temos essa tradição. Seguir o vegetarianismo, alimentos saudáveis, cultivar a honestidade, ser cidadãos respeitáveis, ler a Bíblia diariamente, estudar as lições da escola sabatina, dar um bom testemunho, a Bíblia como única regra de fé, a lei de Deus acima de todas as leis, inclusive as leis do Estado, quando for o caso, quando for conflitivo, hábitos de vestuário simples, lazer com princípios divinos, por exemplo, sem competição, né? O trabalho dignifica, ser correto nos impostos, assistir os cultos regularmente, viver desligado do mundanismo, não uso de pinturas no cabelo nem joias, porque são poucos que seguem isso, fazer campanhas evangelísticas entre os pobres, né? Bom, são tradições, né? Temos aqui uma tradição negativa, né? Muitas vezes nós nos achamos superiores às outras igrejas. É um problema isso aí, né? Já virou um costume. Então nós temos muita coisa boa, e nós precisamos nos desfazer daquilo que são tradições que vêm de fora. Ou que nós inventamos. Né? A idolatria aos ídolos presentes. Os jogadores, os artistas, os lutadores. Santíssimo Senhor Deus,
transforma-nos. Transforma-nos para que possamos ter o poder e concluir essa obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.